Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 7 do módulo 1, Raiz Quadrada. Sem delongas, vamos para o conteúdo. Raiz quadrada, de certa forma, eu costumo falar que é a operação inversa de elevar ao quadrado. Na aula passada, você viu os números quadrados perfeitos. Se liga que esses dois conceitos têm uma intimidade entre eles aí. Então, veja comigo. A e B aqui estão representando dois números quaisquer. A raiz quadrada desse primeiro número que eu chamei de A vai ser igual a esse segundo número que eu chamei de B se esse número elevado ao quadrado resultar no A. Calma que vai ficar claro para você. Vamos para a ideia genérica primeiro. Elevar ao quadrado não é a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar por ele mesmo? Por exemplo, o que é 28 elevado ao quadrado? É 28 vezes 28. Então você já começa a interpretar a raiz quadrada de duas maneiras. Raiz quadrada de um primeiro número é igual a um segundo número se esse número multiplicado por ele mesmo resultar nesse primeiro número que está lá dentro da casinha, que a gente chama de radical. É raiz quadrada porque tem um doisinho escondido aqui e por isso esse número tem que ser elevado ao quadrado para resultar no número que está lá dentro. Últimas observações, tanto esse número que está dentro e de fora da raiz tem que ser positivos, ou seja, maiores do que zero. Só que por enquanto a gente vai trabalhar só com números naturais e, consequentemente, com raízes quadradas exatas. Vamos aos exemplos. Esses exemplos são muito mais para você entender o conceito do que você saber já como calcular a raiz quadrada. Então não fique preocupado se você está pensando, como que eu descubro uma raiz quadrada? Calma, vamos lá. Vamos primeiro entender o conceito. Raiz quadrada de 81 é 9. Posso justificar de duas maneiras. Por que é 9? Porque 9 ao quadrado resulta em 81, ou eu posso justificar porque 9 vezes 9 resulta em 81. Tanto faz a maneira com a qual você queira justificar. Raiz quadrada de 169 é 13. Por quê? Porque 13 ao quadrado é igual a 169. Raiz quadrada de 289 é igual a 17. Por quê? Porque 17 ao quadrado dá 289. Raiz quadrada de 441 dá 21. Por quê? Porque 21 ao quadrado é igual a 441. Essa parte aqui, pessoal, não faz parte da resposta. Ela faz parte da justificativa da resposta. A resposta mesmo é só isso aqui, ó. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Acabou. O número saiu da raiz quadrada, não tem mais o radical, a casinha foi embora e é 9. Por que eu estou falando isso? Porque meus alunos, quando eu explico isso, com a justificativa, eles começam a fazer assim, ó. Raiz quadrada de 36 é 6 ao quadrado. Não. Raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 ao quadrado é 36. Então, não confunda o resultado com a justificativa do resultado. Professor, então como encontrar a raiz quadrada de um determinado número? O primeiro passo, a primeira maneira que eu vou te dar para encontrar é por tentativa. Lembra que eu falei para você estudar os números quadrados perfeitos de 0 até 400? Ali você já tem uma boa noção dos números que têm raízes quadradas exatas. Então, nesse primeiro momento é no canetão mesmo, é na tentativa e tudo mais. Só que, é claro, para isso eu vou te dar algumas dicas. Primeiramente, eu quero que você aprenda as raízes quadradas básicas, que são dos números que vão de 0 até 100. Raiz quadrada de 0, 0, de 1, 1, de 4, 2, de 9, 3 e assim por diante, assim como você vê aqui no quadro. Pode pausar o vídeo aí e dar uma analisada. Um detalhe importante aqui, olha só. A justificativa vai dos números de 0 ao quadrado até os números de 10 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. E a justificativa do 100 é o 10, porque 10 ao quadrado dá 100.
Então, eu quero que você grave esses números aqui, ó, 0 e 10 ao quadrado, que são chamados números quadrados perfeitos, mas que terminam em zero. É esses que eu quero. Ficou faltando um acento aqui. Agora, eu quero que você olhe o seguinte, preste bem atenção nisso daqui. Quadrados perfeitos de 10 ao quadrado até 20 ao quadrado. Englobam os quadrados perfeitos que vão de 100 até 400, tá ok? Vamos ver a raiz quadrada de 144. Para esse número ter raiz quadrada exata, ele tem que ser um quadrado perfeito. 144 está entre 100 e 400. Significa, então, que a raiz quadrada de 144 está entre 10 e 20. Já é um bom pontapé inicial. Eu já sei que a raiz quadrada de 144 pode ser do número 11 até o número 19. Só que agora, perceba outra coisa. O algarismo das unidades do 144. Pessoal, de 11 até 19, quais são os únicos algarismos que, multiplicados por si mesmos, dá como resultado final, na casa das unidades, o algarismo 4? Você concorda comigo que eu só tenho duas possibilidades? Que é o 12 e que pode ser também o 18? Por quê, professor? Porque 12 vezes 12 vai dar algarismo das unidades 4. 8 vezes 8 vai dar 64. Também vai dar algarismo final 4. Só que tem outro detalhe importante. 144 está mais perto do 100 do que do 400. Isso significa, então, que a raiz quadrada de 144 está mais perto do 10 do que do 20. Entre o 12 e o 18, quem está mais perto do 10? É o 12. Pronto! Você enxugou as possibilidades de resposta da raiz de 144, primeiro de 11 até 19. Depois você enxugou para duas possibilidades. Por fim, você enxugou as possibilidades para uma única. Você está crente que seja essa, mas quer conferir. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Somando, vai dar exatamente 144. Então você descobriu, por tentativa, mas por uma tentativa com uma técnica, conseguiu encontrar a raiz quadrada de 144. Vamos aproveitar o quadro e pegar a raiz quadrada de 324. Olha só, raiz quadrada de 324 também termina em 4. 324 continua entre 100 e 400. Significa, então, que a raiz quadrada de 324 está entre 10 e 20. Só que as possibilidades que eu tenho para o algarismo das unidades, a gente já viu que é o 12 e o 18. Como o 324 está mais perto do 400, a raiz quadrada dele está mais perto do 20. Só pode ser o 18. Ainda mais porque a gente já descobriu que o 12 é a raiz quadrada de 144. Então, vem aqui, sem sombra de dúvidas, e descubra que a raiz é 18. Ah, professor, quero ter certeza. Então, vai lá. 8 vezes 1, 8. Opa, tinha subido 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. 8, 1, somou, dá 12, sobe 1, 324. Então, essa é a técnica. Vamos ver mais exemplos. Quadrados perfeitos que vão de 20 ao quadrado até 30 ao quadrado. 20 ao quadrado, 20 vezes 20 dá 400, 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900. Estou com a raiz quadrada de 729. Esse número está entre 400 e 900. Olho o algarismo das unidades, é 9. Quais são as possibilidades de multiplicação de dois algarismos iguais que dá final 9? Só tem o 3, consequentemente pode ser o número 23, mas eu tenho também o 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49 no algarismo das unidades. Então, do 21 até o 29, eu tenho duas possibilidades, 23 e 27. Só que, perceba que 729 está muito mais próximo do 900 do que do 400. Então, a raiz quadrada dele está mais perto do 30 do que do 20. Então, eu vou chutar sabendo o que eu estou fazendo, no 27.
7 vezes 7, 49, subiu 4. 14 mais 4, 18. 2 vezes 27 dá 54. Desce o 9, vai dar 12, sobe 1, 6, 7. Então, raiz quadrada de 729 é 27. Deu para entender a história por detrás dessa técnica aqui? É por tentativa, mas a gente reduz as possibilidades para uma só. E mais para frente nós vamos aprender a encontrar raízes exatas de maneira mais técnica ainda, utilizando a fatoração. Agora seria bom você tentar fazer esse daqui antes de ir para os exercícios do material da aula. Faz o seguinte já. Já faça um esqueminha dos quadrados perfeitos que vão de 10 ao quadrado até 100 ao quadrado para você ir se familiarizando. Encontre entre quais quadrados perfeitos o 1936 se encontra e tenta descobrir, beleza? Duas observações importantíssimas. Prestem atenção nessa primeira. A gente já aprendeu que um número ele é considerado quadrado perfeito se ele pode ser escrito como base natural e expoente 2. Se um número é um quadrado perfeito, então esse número vai possuir raiz quadrada exata. O contrário também é verdade. Se esse número tem raiz quadrada exata, ele é um quadrado perfeito. É um caminho de ida e volta aqui. Novamente, se um número é quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata. Se um número tem raiz quadrada exata, ele é um quadrado perfeito. Por exemplo, a raiz quadrada de 121 é exata. Isso significa que o 121 é um quadrado perfeito. O 121 pode ser escrito como 11 ao quadrado. Mas se eu soubesse inicialmente que 121 era um quadrado perfeito, eu já poderia afirmar que ele teria raiz quadrada exata. Tá ok? Observação 2. Perceba muito bem isso daqui. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado dá 25. Olha agora a partir do 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. 7 ao quadrado dá 49. 8 ao quadrado dá 64. 9 ao quadrado dá 81. 10 ao quadrado dá 100. 11 ao quadrado dá 121. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer isso para você perceber que os números quadrados perfeitos têm um padrão de algarismo das unidades. Para um número ser quadrado perfeito, só tem essas possibilidades de algarismos das unidades. Quais são essas possibilidades, tio Vini? Essas possibilidades são: um número quadrado perfeito pode terminar em 0, em 1, em 4, em 5, em 6 ou em 9. Mas nenhuma possibilidade, gente. Colocando em ordem crescente, ficou 0, 1, 4, 5, 6 e 9. Porque a partir daqui já começa a se repetir. Você nunca vai ter um número quadrado perfeito que termine em 2. Você nunca vai ter um quadrado perfeito que termine em 3. Você nunca vai ver um quadrado perfeito que termine em 7. E você nunca vai ver um quadrado perfeito que termine em 8. Agora tem que tomar bastante cuidado. É porque o número termina com esses algarismos que ele é um quadrado perfeito? Não. Aqui não é igual à propriedade 1. Aqui só tem caminho de ida. Olhe bem. Todo número quadrado perfeito termina em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Só que não é todo número que termina em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9 que é quadrado perfeito. Por exemplo, 26. Esse número termina em 6, mas ele não é quadrado perfeito. Entendeu que só vale o caminho de ida? Deixa aí nos comentários, isso é muito importante você entender.
Se eu descobrir que os números quadrados perfeitos só podem terminar com esses algarismos das unidades, então eu já consigo perceber um monte de números que não vai ter raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz quadrada de 1228. Eu já tenho certeza que não tem raiz quadrada exata. Por quê? Porque terminou em 8, um número para ter raiz quadrada exata precisa ser quadrado perfeito. Como um número quadrado perfeito não pode terminar em 8, 1228 não tem raiz quadrada exata. Agora vamos supor que eu estou calculando a raiz quadrada de 9.996. Terminou em 6. Quer dizer que esse número tem raiz quadrada exata? Quer dizer que esse número é um número quadrado perfeito? Não. Mas há uma possibilidade de ser. Não sei, nem eu sei, coloquei um exemplo aleatório, mas só para você entender. Terminou em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, tem uma possibilidade do número ser ou não ser quadrado perfeito. Tem uma possibilidade do número ter ou não ter raiz quadrada exata. Agora, não terminou nesses algarismos, aí você pode ter certeza que tal número não tem raiz quadrada exata. É isso aí, galera. Essa aula fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Espero te ver na próxima aula.